pessoal de Bauru, eu fui convidado para conversar com vocês aqui nessa Semana da Cultura e Infância, porque eu sou editor na Pererê Editora. Mas eu não posso falar sozinho, afinal eu sou editor, né? Que seríamos de nós sem os escritores. Então eu convidei a escritora Kátia Baroni. Ela é escritora, mas ela já vai se apresentar, e eu também não me apresentei. Eu sou o Lucas Diniz, editor na Pererê Editora. Olá, pessoal de Bauru, muito prazer estar aqui falando com vocês. A gente já esteve aí na cidade de vocês se apresentando e a gente já esteve aí, foi muito bacana o festival de Foi na 14ª Feira do Livro Infantil de Bauru. Foi muito legal. Eu lembro que foi uma cidade muito acolhedora, foi muito bacana, teve espetáculos incríveis. Então é muito legal estar aqui de novo falando com vocês. Dessa vez virtual, né, por conta da pandemia, mas ainda não, e nada diminui nosso entusiasmo para falar daquilo que a gente ama, que é a produção cultural, a literatura, né? E primeiro, Kátia, eu queria saber, eu quero falar assim para as pessoas sobre a importância da literatura infantil. É óbvio, chovendo molhado, todo mundo sabe o quanto é importante. Mas assim, no seu ponto de vista, a importância da literatura infantil. Então, na verdade, eu nem me apresentei, né? Acabei não me apresentando. Eu sou Kátia Baroni, sou escritora, eu sou cantora, compositora, artista, enfim, porque também a gente faz teatro, então a gente faz uma série de coisas. E aí você me perguntou da importância da literatura infantil, né? Bom, a literatura infantil, eu acho que a literatura, ela é um dos alicerces da construção do indivíduo. Ela tem uma importância, assim, crucial na formação daquela pessoa. Então, assim, claro que pais e professores e escolas devem, né, e fazem, né, principalmente as escolas, estimulam muito o gosto pela leitura das crianças, né, que é uma coisa imprescindível, né? Sim. E todo mundo deve estar notando que assim, o som de passarinho aqui fora, né? A gente é do interior, e aí é um ponto de vista assim, muito particular, né? A gente tem poucas oportunidades de ir a teatro, de ver música, assim. No interior tem muito menos do que nas capitais, né? Também na capital é muito difícil de ir, seja por questão econômica, seja por questão de distância e tal. E os livros eles quebram todas essas barreiras, porque eles trazem a cultura, eles trazem a informação. Aliás, eles não trazem a cultura como se fosse uma coisa só. Eles trazem as culturas, né? Culturas de povos diferentes, de lugares e épocas distantes. E assim, essa é a empatia, né? Que forma, que inclusive é o tema de um dos seus livros que a gente vai falar ainda. Eu acho assim, eu me considero privilegiada, pois apesar de viver no interior, eu sempre estive na capital, nas capitais, em busca de cultura, porque isso fez parte da minha formação, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Como você falou, o livro, ele quebra essa barreira de distância, porque ele vai em todos os lugares, então ele é de mais fácil acesso, né? Quer dizer, através principalmente das escolas, né? As escolas, porque tem muita gente, né? Nossa realidade do nosso país, tem muita gente que não tem condições de comprar livro, né? De adquirir, mas na escola sempre tem uma biblioteca, sempre tem livros e isso é fundamental, né? Por outro, embora seja mais fácil o acesso, assim, no sentido de as culturas irem até as pessoas, independente da localização dela, por conta de ser um livro, de ser transportável, diferente disso. Você não tem como encapsular um pessoal do teatro, um pessoal né, para ir para outros lugares. Por outro lado, acaba sendo caro, isso dificultaria um pouco, mas as bibliotecas, as redes de leitura, né, esses círculos, a escola, cumprem essa função, né, ou pelo menos devem cumprir, né. E em Bauru eu sei que tem um estímulo grande por conta mesmo da feira do livro infantil, o festival de teatro que acontece lá, mas assim, quer dizer, tem uma vocação cultural, mas não é a realidade, infelizmente, de boa parte do interior. Infelizmente, não é a realidade de todas as escolas.
Eu já trabalhei em escolas que os livros ficavam guardados. Sim. Infelizmente, eu dou risada, mas aqui, ao mesmo tempo que é cômico, é trágico, né? Sim. É uma triste realidade, né? Os livros ficavam em caixas, muito livro, muito material que não era disposto, assim, porque falavam que as crianças iam estragar os livros. Imagina, né? Então, infelizmente, em alguns lugares ainda continua essa triste realidade, né? Mas claro que não é a maioria. Vocês que estão assistindo isso aqui têm interesse genuíno pela leitura, pelo livro, e entendem já. Então, por isso que eu falei que era chovendo molhado. A gente está falando com certeza para um público que já lê e que já estimula a leitura nos seus filhos. Mas, por outro lado, tem os pais que falam que os filhos não leem, reclamam dos filhos não lerem, né? Esses dificilmente se interessam por esse conteúdo, mas a gente sempre vai encontrar com eles. E aí, quando ela chega para você, uma mãe, e fala, meu filho não lê, eu queria ver ele lendo, mas eu não vejo. Isso uma reclamação constante, né? Bem comum das mães, assim, nas escolas, né? Que vem falar com os professores, mas eu faço tudo, eu comprei o livro, meu filho não lê, meu filho não gosta, ele não gosta de ler, né? Mas aí a gente questiona, você gosta de ler, né? Para essa mãe, para esse pai, vocês gostam de ler? Vocês têm hábito pela leitura? Geralmente é óbvio que não, porque quando os pais têm o hábito da leitura, os filhos, consequentemente, é uma coisa natural, naturalmente, eles vão ter o hábito da leitura, né? Então é uma coisa que, além de educar os filhos, o professor também, às vezes, tem que educar os pais, né? Quando eu dava aula, assim, na escola e trabalhava com as crianças, né? Trabalhei muitos anos e, às vezes, eu fazia reuniões com os pais porque eu via que a criança não tinha aquilo na casa. Então, como que ela podia ter aquele gosto pela leitura, pelos livros, se os pais não tinham, né? Então, assim, muitas vezes também a gente tem que fazer um trabalho mais amplo, né? No caso de professores, fazer um trabalho mais amplo que abranja aquela família, o entorno, sei lá, a avó, de repente a criança não vive com os pais, mas com a avó, com uma tia, né? Fazer esse trabalho também. Sim. Até porque são níveis de... A gente, falando de livro, falando da leitura, né? Mas a leitura hoje tem outras superfícies, né? Outras além do papel, né? Tem o digital, mas o aprendizado se dá também através de outras formas, né? Das telas, das músicas e mesmo dos jogos, e muitos pensam nisso na questão do aprendizado e tudo mais. Mas a questão é que, assim, o nível de profundidade, o nível de ligação... Hoje eu ouvi, hoje não, esses dias eu escutei uma comparação bem interessante. Quando você lê, é a oportunidade que você tem de ouvir, de ver o pensamento de outra pessoa, mas com a sua voz. Então, a compreensão daquilo, quando você lê, assim, o sentimento falando para adultos, né, de Saint-Exupéry, né, você tá falando, é um índio falando com uma dama da cidade, porém os dois estão na sua voz, então você vive aquilo de uma maneira mais intensa, né? Exatamente, quando a gente lê, a gente está vivenciando aquilo. Sim. Só que o que tem acontecido muito que a gente observa, né? Você falou das vias digitais, é muito legal também, é um acesso, super acesso, muito interessante, porém tem um risco muito grande nas vias digitais, que é a pessoa ou a criança ler só uma frase de um livro, ou um trecho, ou uma coisa resumida, e ela não ter essa entrada, essa profundidade, né? Essa entrada a fundo nessa literatura. Então isso tem acontecido bastante também, né? Então eu sinto assim que os professores e pais têm que sempre estar olhando ali, né? Orientando a criança para que a criança realmente tá no digital, tá vendo o livro inteiro, o livro tá ali
na sua versão original, né, no seu texto completo, ou tá trechos daquele livro. Então, isso também, né? Tudo isso tem que ser muito bem observado. Bom, falou nisso, versão original, textos completos e entender, né, uma coisa a mais aqui, logo aqui atrás de mim, a gente tem os contos do Grimm, né? Por exemplo, é um exemplo, né, de que o cinema veio, trouxe as histórias da Branca de Neve, da Cinderela, mas mudou um pouco João e Maria, mas mudou alguma coisa, os textos mutilados, né? Sim. Mutilados. E o que acontece em muitas edições também, né? Também. Os textos são mutilados. São resumidos, mutilados mesmo. Mutilado, porque assim, principalmente nos contos de tradição, que são contos de tradição oral, que foram coletados, né, pelos irmãos Grimm. Esse exemplo aí. O que acontece? Tem cenas fortes, né? Vamos dizer, fortes. E aí, o que aconteceu? Algumas editoras, né? Teve essa coisa da Disney fazer história. Deixou tudo mais light, mais leve. Porém, cortou o texto, né? Original. Ai, mas falar daquilo lá, cortar o pé das irmãs da Cinderela, né? Porque no texto original, as irmãs da Cinderela, elas uma corta o dedão, outra corta o calcanhar. Para caber no sapatinho. Para caber no sapatinho, né? E não, foi tudo bonitinho, feito bonito. Porém, para criança, ela não tem a mesma visão, a mesma conotação de coisa mal, de coisa ruim, mesmo bruxas e monstros. Isso, inclusive, alimenta o inconsciente da criança. E isso é um alimento benéfico, não é uma coisa que prejudicial, né? Sim. Falar sobre isso, falar sobre monstros, sobre bruxas e sobre cortar o pé, né? Por exemplo, o lobo mau devorou a vovozinha e não colocou ela no armário. Exatamente, no original ele devorou a vovozinha, né? Então, assim, para a criança, ela não vai ter essa coisa como para o adulto tem, né? A gente, ai, devorou a vovozinha, ai, meu Deus, vou contar isso para criança, né? Claro que se o adulto for contar desse jeito para criança, não vai ser ele não vai passar coisa positiva, mas ele vai passar um medo, lógico. É que tem o como, né? Contar também, né? É o isso. Como, não é? Aí ele devorou a vovozinha. A criança, nossa, ela vai fazer criança vai acordar molhada no outro dia, pelo menos, né? Exatamente. Mas se você contar... Mas também não é uma coisa assim, ele devorou a vovozinha, mas ela devorou só, mas tudo bem, tava tudo bem com ela. Não, ele devorou a vovozinha. Essa é a história. Simples, direta, Simples, né? direta e real. E a imaginação verdadeira. da criança cria, e a imaginação cria, e aquilo se apropria de uma maneira, né? Diferente. Exatamente. Que a gente não faz ideia. Porque acesso ao inconsciente, Acesso né? inconsciente. Ele tem um acesso e alimenta a alma dessa criança, desse ser em construção, né? Porque ele vai acessar coisas do inconsciente que a gente não sabe, né? Quer dizer, nós que somos escritores, professores, não tô falando que somos psicólogos, né? Aí já é um estudo mais aprofundado. Mas a gente sabe que essas histórias vão acessar o inconsciente de uma forma saudável, né? Não de uma forma maléfica. Desde que, é claro, quem for contar também não põe essa entonação de medo, de coisa, né? Ou de passar pano também. Não dá pra passar pano. Ele devorou, dá pra passar pano. Devorou a vovozinha, né? Devorou a vovozinha. É real, é fato. E ponto. Sim. Bom, a sua formação, você leu muito livro infantil e tudo bem, né? Mas você também começou a escrever. E eu não vou nem perguntar agora para você, em vez disso eu vou colocar um videozinho curto de que a gente fez quando lançou um dos nossos livros e a gente já vai entrar para os nossos livros, tá bom? Fiquem com o vídeo. Depois que minha filha nasceu, então aí as histórias infantis proliferaram, porque eu inventava histórias para contar para ela. E aí eu peguei gosto pela coisa e escrevi muitas histórias infantis.
Eu sou Kátia Baroni, escritora, e eu comecei a escrever bem logo quando eu fui alfabetizada. Eu já comecei a escrever histórias. Sei lá, foi uma coisa muito orgânica, intuitiva, né? Eu comecei a escrever, escrevendo histórias, e eu não sabia que aquilo se chamava conto, e também eu não tinha ainda tido acesso a muitos livros, a muitas histórias, então eu escrevia uma coisa intuitiva, já uma coisa orgânica, né? Sempre foi assim na minha vida, isso aí de escrever. E depois eu fui escrevendo histórias infantis. Depois que minha filha nasceu, aí eu contava as histórias para ela e inventava as histórias e contava para ela. E aí eu comecei a pôr no papel também as histórias infantis, além dos contos e poesias, que eu já tinha bastante. Na verdade, o Rei Reto ele tem toda uma simbologia, né? Um significado espiritual, como se o homem, né, ele tivesse no seu devir ele fosse uma coroa perfeita. E porém naquela coisa de teoria do Big Bang, aquelas coisas, ele quebrou essa coroa, e essa coroa se partiu em milhões de pedaços, né, que somos nós, seres humanos. Então, para a reconstrução do homem verdadeiro, para o homem se elevar espiritualmente a um outro nível espiritual, ele deveria reconstruir a sua própria coroa, o seu próprio ser, para ele se tornar rei novamente. Porque com a quebra da coroa, o homem se tornou apenas um andarilho pelo mundo. E no caso do Rei Reto, essa história, ele vai buscando, ele é um buscador, na verdade é um buscador espiritual. Ele vai buscando até que ele encontra alguém que o ajuda, ele encontra na pureza de uma criança, ele encontra um menino que foi o único capaz de ajudá-lo para a reconstrução da sua coroa, ou seja, a reconstrução de si mesmo. Então a pureza da criança não é para filmar isso. Que lindo! Mas eu falei que a gente ia falar sobre os nossos livros, né? E afinal de contas, aí como editor eu quero apresentar para vocês os desafios que a gente tem. Os desafios que a gente tem no livro digital, uma coisa, e principalmente o desafio de conseguir entreter com tanta luz, com tanta cor, música e velocidade e rapidez das telas, dos joguinhos. A gente tem que atrair a criança para o livro. Então a gente tem desafios, né? Desafios, porém assim, se a família ou a professora tem esse hábito, né? A criança logo vai se apaixonar e ver que não é só aquele mundo das telas, de joguinhos e computadores e essas coisas digitais, né? Ela vai ver que tem vida ali, que tem, sabe, que tem vida e assim, a literatura, ela estimula também a criação, né? A criatividade da criança, né? A criatividade, não só dela ser alfabetizada, mas a criatividade de resolver coisas na vida adulta, né, com maior propriedade. Sim. Eu quero começar com o livro que a gente foi lá para Bauru, então, na 14ª feira do livro infantil. Foi muito legal. E que quem foi lá viu, quem não foi vai ver agora. Que bom! Que bom. E apresente, Kátia, o Solto, o passarinho que vivia preso. Esse é o Solto, o passarinho que vivia preso. É um livro... Você vai falar do livro, né? Eu vou contar um pouquinho... Sim, conte um pouquinho. Vou dar um resumão aqui da história, né? Para vocês entenderem. Mas bem curto, porque... bem curto. Né? Então, o Solto mal nasceu e o Pedrinho o encontrou e o colocou em uma gaiola. E aí levou ele para casa
E na gaiola ele não via o sol, ele não via a chuva, ele ficava na gaiola. Tinha uns amiguinhos, tinha uma aranha de amiguinha, um ratinho, mas era assim. Mas ele é uma gaiola confortável, tinha banheirinha, tinha comidinha, aguinha. Porém, às vezes ele se sentia um pouquinho triste, um pouquinho melancólico e com uma saudade, não sabia do quê. Até que certo dia ele conhece uma passarinha que era igualzinha a ele, porém livre, que é a passarinha Clarinha. E a partir desse encontro, a vida do Souto muda completamente. Eu não vou contar toda a história, mas vou adiantar que o Souto, ele era solto com U, ele vai ficar solto com L, né? Feliz, livre e solto. Aliás, esqueci de falar o alerta de spoiler, né? Esse é o alerta de Eu spoiler. já dei um spoiler, contamos mas no final. tudo bem. Mas, na verdade, esse não é o final, é apenas o início. É onde a criança fecha o livro, aqui ela pode desenhar uma nova capa e dar continuidade ao livro, à história, aqui, ó. Ó que legal. Ou seja, deixa eu mostrar aqui no design, né? Ele é um livro que de um lado ele estimula a leitura e a empatia pelos personagens, e do outro ele estimula a criação. Ele é um livro que a criança vai continuar, então. Quer dizer, por que isso? Eu, particularmente, quando pensei nesse design, eu pensei em aproveitar mais tempo a história, porque quando eu estou terminando um livro, eu já estou pensando no próximo quase, então eu perco um pouco da história. Eu falei, como que a criança vai ler uma história que fala sobre liberdade? E não basta ser livre, tem que saber o que fazer com ela, né? Eu pensei nesse design, nessa continuação, de que ela vai desenhar e vai contar o que o Souto viajou, o que aconteceu, o que ele fez. O que aconteceu, né? E é de cada criança, isso que é muito legal, Sim. né? E esse livro, ó, dá pra gente brincar com ele, um livro sanfonado, né? Brincar de sanfoninha. Esse é um livro que a gente fez para criança, né? Mas aí você fez um livro que ele é para adulto, mas o formato ele também vai funcionar para criança. Sim, é um livro no pote, né? É um livro que eu tinha muito desejo de fazer desde muito tempo, desde que eu comecei a escrever, já faz muito tempo. É um livro que é um livro de poesia, ele tem as poesias aqui dentro desse pote, né? A pessoa abre e tira uma poesia daqui de dentro. Deixa eu seguro para você. E uma poesia, cada poesia tá numa página. Cada folha dessa é uma página que né? representa uma poesia e que você não pega ela fácil duas vezes em seguida, ou você não acha a página que você quer na hora que você quer. É um oráculo, praticamente. É como um oráculo, né? Aquele oráculo que você deixa na mesa, é muito interessante. Tem a ilustração do Lucas também. E assim, bacana. Esse daqui tem uma poesia concreta, um sachê de sopa de letrinhas. Ele sozinho é uma poesia, ou você pode escrever suas próprias poesias, ou matar sua fome de poesia, ou do estômago fazendo uma sopinha. É um livro objeto também, né? Assim, esse livro é um livro que não foi feito pro público infantil, mas a ideia... Por enquanto. Por enquanto, exatamente, né? Aí um novo alerta de spoiler, ele vai sair em breve, então acompanhe nossas redes sociais que você vai saber do livro de pote para crianças. Mas assim, são coisas que em cima de uma mesa desperta a curiosidade do adulto, também da criança, também, né? Claro. E disputa, eu acredito, a altura, a atenção com os eletrônicos e tudo mais. Também, bacana. Bom, mas a gente está usando camisetinha igual por conta do nosso lançamento mais recente, né? Não é o último, mas é o mais recente. E que vocês viram no vídeo, mas eu queria mostrar para vocês, e a Kátia vai falar um pouco mais dele, do Rei Reto. Esse é o mais recente lançamento, o Rei Reto. Que ele vem numa caixinha, ó, em formato de castelo. Cadê as torres? Ele vem numa caixinha. E ele também é um livro sanfonado. Ó, aqui dentro tem as ilustrações. Conta a historinha da história um pouquinho. Não, vamos. Só vou mostrar as ilustrações, mostrar as ilustrações. Ó. São todas em paper cut, que depois o Lucas que fez, ele vai falar um pouquinho. São ilustrações bem legais, a história é muito interessante. Então, de um lado ele tem a história, né? E do outro lado do livro, ele forma uma muralha de um castelo. Olha que legal. Sim.
Não dá para mostrar todo, ele tem 4 metros e 5 centímetros, então ele é muito comprido, né? A história é sobre um rei, que ele era muito correto, porém um pouquinho meio relapso às vezes, e meio descuidado, e sem querer ele derrubou a sua preciosa coroa e a partiu em 1000 pedaços. E a partir desse momento, todos os seus súditos, guerreiros, todos os seus funcionários fugiram, sumiram, porque ninguém queria respeitar e seguir um rei descuidado. E a partir daí ele trava uma peregrinação de autoconhecimento em busca de um ferreiro capaz de consertar e restabelecer a sua preciosa coroa. Mas ninguém acreditava nele, né? Nessa peregrinação, ninguém acreditava que ele era um rei. Mas finalmente ele encontra uma criança, um menino, que acredita que ele é um rei. E o pai desse menino era um ferreiro, Ourives, que foi capaz de consertar a coroa. E eu não vou contar toda a história e tal, né? Mas é toda essa história desse autoconhecimento, dessa busca, né, de restabelecimento. Mas assim, tudo isso feito sem essa moral, né, de estar dizendo que a criança você tem que fazer o seu autoconhecimento, você vai enfrentar desafios, você tem que ser uma pessoa justa. Não, é mesmo a forma, que é a beleza que a literatura faz, de fazer através de você estar dentro da vida do outro, mas com a sua voz dentro da sua cabeça, você enxergando como são os personagens e você passando pelo que ela passa, e isso desperta a empatia, que é a forma de ver com os olhos daquele, né? E a conquista dele se torna a sua conquista, porque quando a gente está torcendo pelo personagem, você não está torcendo pelo personagem, você está torcendo pelo sucesso da sua voz, né? Porque é a sua voz. Claro. Isso é muito legal. Vocês podem conhecer o Rei Reto e adquirir, inclusive, né? Com frete grátis e tal. Aliás, eu não sabia se eu podia falar isso aqui, mas enfim, já falei. Eu convido vocês a conhecerem as nossas redes sociais, a conhecerem o nosso site e terem mais informação sobre o livro, né? Bom, mostrei um pouco do nosso trabalho de livros e um pouco da discussão da literatura. Sim, da importância e tal. Sim, e da literatura em si. Qual mensagem, assim, você deixaria para as pessoas que são educadores? Todos nós somos educadores, todos nós que temos contato com crianças somos educadores, né? Qual mensagem você deixa para nós, educadores? A educação não é só delegar a escola, mas a educação desde que a gente se torna um indivíduo, a gente tem a função de ser exemplo para os mais novos, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, que vocês, que todos, né, nós nos avaliemos, nos vejamos internamente se a gente está sendo exemplo para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos sobrinhos, para os nossos conhecidos, filhos dos nossos conhecidos, para todos, né? Se a gente está sendo exemplo nessa função da educação, que a educação não é só a escola que tem essa função, somos todos nós para fazer um mundo melhor, né? Um mundo mais justo, mais legal para todo mundo. Sim. E não um mundo perfeito, né? O mundo melhor que nós consigamos tornar. Exatamente. Kátia, falar de livro pra gente duraria muito mais tempo, mas o tempo aqui tá curto, né? E é uma paixão. Sim, com certeza. Projetos pro futuro, na área infantil? Projetos tem vários, né? Como o Pote Infantil, né? Tem vários livros prontos já, né? E vamos vendo aí o que... Na verdade eu sei, né? Eu tô brincando aqui. Eu sei. Aliás, também uma coisa importante aqui, né? A gente não tá usando máscara, né? Porque nós somos casados, convivemos. Somos um casal, então a gente convive. Além de eu ser editor dela, eu fui ilustrador no Rei Reto e sou fã número 1 também ao mesmo tempo. Que bom. Eu queria deixar para vocês um abraço muito fraternal, assim, virtualmente a gente pode se abraçar, e dizendo a gratidão de poder estar de novo em Bauru. Sim, muito bom. E nos vemos no próximo evento ou lá nas redes sociais.